Boa noite a todos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada coração. Amém? Damos graças a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade, maravilhosa, de podermos nos comunicar, através dessa rede social. Amém? Que Deus possa então abençoar o seu coração, a sua vida nesse momento. Aleluia! Então vamos orar a Deus, Porque tudo que nós realizamos tem que ser debaixo de oração. Amém? Eterno Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, queremos louvar e bendizer o teu santo nome. E te agradecer, ó Deus, porque nesta noite nós estamos aqui reunidos, Senhor, mesmo que seja através dessa live, mas nós estamos reunidos em nome de Jesus. E o único propósito, Senhor, que nós temos nesta hora é louvar, é glorificar, é adorar o teu santo nome e juntos, Senhor, podemos aprender um pouco mais a respeito do teu reino. Então vem, Senhor, ó Deus, e manifesta o teu poder e nos ajuda através do poder e da autoridade do teu Santo Espírito, tocando em cada vida, em cada coração. Fica conosco, Senhor, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe, que possamos passar esses minutos, na presença do Senhor. Lembrando aos amados irmãos que domingo, amanhã nós temos um culto, onde nós oramos pelos enfermos, pelos problemas, com unção, com óleo. Mas domingo é um dia especial, porque é o segundo domingo, e sempre ao segundo domingo nós realizamos a ceia do Senhor. É um momento único, é o momento mais maravilhoso da igreja para os servos de Deus. Para aqueles que já aceitaram a Jesus, então é um momento imperdível, porque nós estamos ali como corpo de Cristo, participando da morte, rememorando a morte do Senhor, como sua ordem, como a sua ordenança, até que Ele venha. Amém? Então, domingo, se Deus quiser, 9h da manhã. Domingo também se comemora o Dia dos Pais, Mas nós não vamos ter nenhuma dificuldade, porque às 9h nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical vai terminar às 9h50 e quando for antes das 11h, bem antes das 11h, nós vamos estar encerrando o culto da manhã, para que os irmãos não tenham nenhuma dificuldade de voltar para os seus lares e comemorar, normalmente com aquele almoço gostoso, o Dia dos Pais. Tá bom? Então, Deus possa nos abençoar. Aleluia! Então quero convidar você a compartilhar comigo a palavra do Senhor que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Podemos ler? Amém? Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Amém? Então que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Ora, irmão, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vô-lo
anunciei, senão é que crestes em vão. Amém? Desde o começo das civilizações, né, as civilizações sempre elas procuraram estar perto da água, das águas, perto de algum rio, de alguma fonte de água, porque a água é essencial para a vida. Então, é necessário que se tenha água, né, para viver. Então, as civilizações, as cidades sempre procuraram ser criadas, ser formadas, a expansão, sempre perto de alguma fonte de água, algum rio, alguma coisa assim, onde eles pudessem ter acesso à água, porque a água é vida. E a água constante, ela faz com que a preservação da vida também seja de maneira constante. Então, você precisa sempre de água, sempre de água. Até se diz que quando você vai fazer um jejum, né, mesmo que seja um jejum de vários dias, você pode ficar até vários dias sem comer. Você não pode ficar vários dias sem beber água. Então você precisa, o corpo precisa de beber água. Né? Nós também, como servos de Deus, né, nós também precisamos florescer, precisamos crescer, sedimentar a nossa vida na igreja. A igreja é o lugar onde, da mesma forma que a civilização cresce, né, e se fixa, né, do lado de uma fonte de água, nós também devemos crescer, nós devemos sedimentar, nós devemos florescer, dar frutos na igreja. A igreja é a nossa fonte de água. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, né? Fluirão de dentro do seu ser. Então, Jesus também, ele é uma fonte de água viva para nós, né? Uma fonte de refrigério espiritual, de bênção para a nossa vida. Amém? Então, nós não podemos esquecer da importância da igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde nós vamos nos alimentar. A igreja é o lugar onde nós vamos ter comunhão com os irmãos. A igreja é o lugar onde nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender, nós vamos ensinar, nós vamos crescer juntos. A igreja é o lugar onde nós vamos nos capacitar para enfrentar a vida, enfrentar o inimigo e também, por que não dizer, enfrentar a nós mesmos. Nos capacitar para enfrentar a vida, para enfrentar a guerra com o inimigo e para enfrentar também a nós mesmos. Por quê? Porque na igreja nós temos uma excelente oportunidade de nos conhecer. Conhecer nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? Aonde estão as maiores ou menores deficiências da nossa vida e, através da palavra de Deus, né? Com amor, com carinho, com firmeza, mas com determinação também, nós somos capazes de nos fortalecer. A própria Bíblia diz, né, Paulo escrevendo lá aos Efésios, né, no capítulo 6, ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Então, a igreja tem essa capacidade de nos auxiliar, de nos ajudar, né, nesse fortalecimento. Então, o templo da igreja é uma coisa, a igreja é outra. O templo não é um ser vivo. Né? O templo são as paredes,
O templo é o chão, é o teto, é as mesas, cadeiras. Isso é o templo. Agora, a igreja somos nós. É quando o povo está reunido. Alguém chega e diz assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, não. Eu sou a igreja. Eu também não sou a igreja, não. Não. A igreja não existe na sua individualidade. Não. Nós somos a igreja quando nós estamos reunidos. Então, quando nós estamos reunidos, então aí nós estamos em comunhão. Então aí se forma a Assembleia dos Santos. Se forma então a casa de oração para todos os povos. Então é muito importante que nós estejamos o quê? Na casa do Senhor, né? Para que na casa do Senhor nós tenhamos todas as condições de aprender a viver nesse mundo, aprender a ser um vencedor, uma vencedora. Muitos às vezes me perguntam por que o Evangelho, ele sendo tão bom, ele sendo tão maravilhoso, sempre, até na hora que o Evangelho diz que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, que é para o nosso próprio bem. Deus está nos evitando, ou evitando que nós venhamos a correr determinados riscos, né? Nós venhamos a enfrentar determinadas situações. Então, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é maravilhosa. E essa é a função maior da igreja, é transmitir a palavra. Então me perguntaram, mas pastor, por que se prega tanto que a igreja é boa, se o evangelho é bom e tal, e por que tantas pessoas desistem? Por que tantas pessoas deixam de ir para a igreja, para a casa do Pai? Por que tem tantas pessoas que não querem mais dar continuidade, né, à sua carreira cristã? Né? Por quê? Ora, eu creio que a gente nunca pode se esquecer da parábola do semeador. Né? A parábola do semeador, ela fala sobre aquele que semeia, que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um que faça parte do corpo de Cristo, né? E está semeando. Semeando o quê? Semeando a boa semente. A boa semente qual é? É a palavra do Senhor. Então o semeador é você. Você é a semeadora. Você é o semeador que semeia a semente. Que semente? A palavra do Senhor. A palavra sempre é a mesma. Agora, ela, quando ela é semeada, ela pode cair, né? Como a parábola diz, né? Num lugar melhor, num lugar mais ou menos, num lugar que não é adequado. Então, ela vai produzir da mesma forma como ela foi o quê? Semeada. Então, a parábola diz, né? Se caiu numa boa terra, né? Vai dar 1 a 100, 100 a 1000, né? Tal. Se caiu entre espinho, vai dar um resultado. Se caiu entre as pedras, vai dar outro resultado. Se caiu entre a beira do caminho, vai dar outro resultado. É assim. Então, a parábola do semeador, ela dá para mim e para você esses indicativos, né? De como ela vai ser recepcionada por uma pessoa, né? Que pode estar na casa do Pai ou pode estar fora da casa do Pai recebendo essa palavra. Então, realmente e infelizmente, muitas pessoas
desistem, né, do caminho. Muitas pessoas não conseguem dar continuidade por uma série de razões. Mas a razão maior de todas elas é a questão de como essa semente foi plantada ali naquele coração. Como foi plantada. Então, esse é o dificultador maior para que a gente possa, né, entender. Porque uma coisa é quando uma pessoa desiste. Outra coisa é quando a pessoa se afasta. Então, é muito comum eu e você tratarmos todos como desviados. Então, o que seria o desviado? Desviado é aquele que está fora da igreja. Mas veja, nem todos aqueles que estão desviados, eles são desistentes. Nem todos. Então, uma coisa é alguém que desistiu e alguém que se desviou. É diferente. O desistente está fora da igreja? Sim. O desviado também está fora da igreja? Sim. Mas o desistente pode não ser igual ao desviado. O desviado pode não ser igual ao desistente. Há uma diferença. Entendeu? Há uma diferença. E qual a diferença? A diferença é que normalmente o desistente é aquele que saiu do rebanho, é aquele que saiu da igreja, que abandonou os caminhos do Senhor, mas na verdade, ele nunca teve um encontro real com o Senhor. Ele nunca teve um encontro real com o Senhor. Ele conheceu o Evangelho, entende? Né? Eu já contei isso uma vez, né? Que um missionário falou para mim, um ex-aluno meu falou para mim, ele disse: pastor, muitas pessoas, elas entram no Evangelho, mas não deixam o Evangelho entrar nelas. Então, há muitas pessoas que vêm para o Evangelho, mas não deixam o Evangelho entrar em seus corações. Então, elas ficam ali na igreja, elas ficam no Evangelho, porque é uma mensagem bonita, é uma mensagem gostosa de se ouvir, né? É uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de alegria. Até a mensagem, quando é uma mensagem de correção, né? Ela tem que ser feita com amor, ou seja, é para o nosso próprio bem, é para aquele o alerta, o chamar a atenção, né? Que qualquer pai, qualquer mãe faz isso com seus filhos, para quê? Para maltratá-los? Não, para quê? Para auxiliá-los, para ajudá-los e para mostrar, né? Mostrar o que seria melhor fazer, né? A melhor alternativa. Então, Deus também, como um pai maravilhoso, né? Até na hora da correção, ele faz isso para o nosso próprio bem. Então, o Evangelho, em todos os sentidos, ele é maravilhoso, porque ele só quer o bem. Só quer o bem do ser humano, não quer o mal do ser humano. Né? Não quer o mal do ser humano. Então, por que há tantos desistentes e por que há tantos desviados? Então, desistente é uma coisa e desviado é outra. Desistente é aquele que desistiu, é aquele que abriu mão. Então, se ele desistiu, se ele abriu mão, né, como nós lemos aqui a palavra, né, está aqui, ó,
Aqui, ó. Pelo qual também sois salvos, se o retendes. Reter o evangelho, tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Quer dizer, há pessoas, né? Os desistentes são aqueles que creram em vão. Por quê? Porque eles entenderam uma parte do evangelho. Só entenderam, só aceitaram o evangelho a parte que lhes dizia respeito àquilo que era do seu interesse. Mas quando foram confrontados, né, a realizar na sua vida toda a obra de Deus, então eles ficaram, né, com dificuldades para dar continuidade. Então, isso aí não é para mim, isso aí eu não gosto, isso aí eu não aceito, isso aí eu não concordo, e aí não dão continuidade à sua vida, né? À sua vida. Por quê? Porque não retêm, não seguram, não prendem, não apreendem o evangelho. Isso acontece normalmente quando o semeador semeou, né? E essa palavra, essa boa semente, a palavra de Deus, né, não teve oportunidade de ter um coração com uma boa terra para essa semente ser plantada. No caso das pessoas que se desviam, né, é diferente, porque o desviado é aquele que é ovelha. Ele é a ovelha. Ele se desviou. Por que ele se desviou? Tantas coisas pelas quais, né, uma pessoa se desvia da presença de Deus. Né? Às vezes tem uma pessoa, um irmão, uma irmã, né, que está desviado dentro da igreja. Está desviado dentro da igreja. Por quê? Pastor, tem desviado dentro da igreja? Tem. Quem é o desviado? Quem é a desviada dentro da igreja? Quem é? Hein? Você pode responder? Desviado, desviada dentro da igreja é aquela que não tem mais interesse, que não está tendo interesse, entendeu? Pelas coisas de Deus, né? Não ora mais, não lê a palavra, não participa, entende? Não sente mais nada, não está sentindo mais a presença de Deus. Então, vai ali, né? Graças a Deus que ainda vai, graças a Deus. Porque de repente Deus vai lá e toca naquela vida. Não é para deixar de ir não, hein? É para continuar indo, mas está ali, mas não está sentindo nada. Não busca mais a presença de Deus, né? Não sente aquele amor, não sente aquele fervor, entendeu? Não sente aquela sede, né? Olha o que o salmista Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Né? Que é maravilhoso, né? A colocação do salmista Davi, né? Então, mas voltando aqui, a pessoa então, ela pode estar desviada, né? Nesse sentido de que não sente mais a presença de Deus, né? Está longe da presença de Deus, está esfriando, está perdendo aquele fervor, né? Está perdendo aquela vontade, aquele ânimo. E isso muitas das vezes é causado pelas situações da vida, muitas das vezes, né? Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém não, mas às vezes acontece, são muitas lutas, né? São muitas provas, são muitas dificuldades
que às vezes as pessoas passam e, às vezes, né, não tem o apoio, às vezes não tem, né, uma pessoa amiga, né, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, entende? Alguma coisa que possa auxiliá-la a sair daquela situação, ou então, né, amenizar e tal, né? Então, às vezes a pessoa, né, se aborrece com alguma coisa, está fragilizada, está sensível. Então, a pessoa vem, né, para a igreja e não resiste uma palavra, não resiste uma situação, né, e tal. Às vezes a pessoa tá esfriando a sua fé, né, e tal, tá meio debilitadazinha, e aí recebe aquele convite, né, e tal, não tem força para lutar, não tem força para voltar, para acompanhar, né, para resistir, né, não se preparou adequadamente, entende? Agiu com imprudência e tal. Então, são tantas coisas que levam uma pessoa a desistir, né? Ou até mesmo um pecado. Né? A pessoa peca, a pessoa faz uma coisa, né? E sabe que fez, então a pessoa fica constrangida consigo mesmo, ela fica com aquele sentimento de culpa, né? Entendeu? Eu não mereço mais a Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim, pastor, o que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar e tal. Eu não consigo ir à igreja porque eu, quando vou à igreja, eu me sinto muito mal, porque pelo que eu fiz, pelo que não sei o que, essas coisas todas. Mas, na verdade, tudo isso nada mais né, do que a voz do inimigo, a tentativa do inimigo de fazer com que esse desviado, né, ele não volte para a casa do Senhor. Porque o desistente, infelizmente, o desistente é aquele que era do inimigo, né? Era do inimigo, teve uma grande oportunidade para deixar de ser do inimigo, mas como a palavra diz, ele não reteve o evangelho. E só há salvação, entende? Está aqui se, né? É um advérbio condicional, de condição. Se, aqui, ó, pelo qual também sois salvo. Pelo qual o quê? Pelo evangelho, né? É que nós somos salvos. Se o retendes, se nós retivermos o evangelho. O que é reter o evangelho? Reter o evangelho, né? É fazer com que o evangelho ele seja vivo dentro de nós. Nós cumpramos o evangelho, cumpramos aquilo que Jesus determinou para a minha e para a sua vida. Agora, pelo qual também sois salvos, se o retendes. Então, a salvação, ela está ligada a eu e você retermos o quê? O evangelho. E o evangelho que foi anunciado. Não é o evangelho criado, é o evangelho anunciado, conforme está na palavra do Senhor. Senão, ele está dizendo aqui, senão, alguém que não faz dessa forma está crendo em vão. Crendo em vão. O que é crer em vão? É crer de uma forma que não adianta nada, não chega a nenhuma solução, não chega a nenhuma conclusão. Então, esse crer, ele é apenas momentâneo,
é apenas de acordo com o interesse. Então, e não dá poder, não dá autoridade para lutar contra as forças do mal. Então, mais cedo ou mais tarde, então essa vão que não retém o evangelho, né? Eles vão desistir. Entende isso? Mais uma vez, então, né? Retornando aqui, falando dos desviados. Dificilmente um salvo perde a salvação. É possível perder a salvação? É possível. É possível não perder a salvação? Também é possível. Então há essas duas possibilidades. Quando há alguém que se desvia da igreja, que se desvia da palavra, que se desvia de Deus, ele é ovelha. Ele é ovelha. Ele é ovelha. Ele está desviado, mas ele é ovelha. E aí, ele desviada, né? Ele vai passar, né, por situações que não precisaria passar. Vai acontecer coisas que não precisariam acontecer. Por quê? Porque ele estará fora do abrigo. Ele estará fora do esconderijo do Altíssimo. Né? Ele não terá, né, a ordem de Deus a respeito dos seus anjos para o guardarem. Né? Então, ele estará por sua conta e risco. Né? Nessa hora é importante que a igreja possa estar orando por essas pessoas para que, né, essas pessoas que estão desviadas, elas possam receber oração que sejam capazes de poder sustentar as suas vidas. Entende? Então é muito importante que a igreja possa continuar orando pelos seus desviados, ou seja, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, por todos, entendeu? Todos devem serem alvos das nossas orações. Por quê? Porque são ovelhas, são servos e servas do Senhor que por qualquer motivo, né, se afastaram. E aí, então, né, nós entramos numa classe aqui especial a respeito dos servos de Deus. Né? Nós temos três tipos de servos de Deus que estão dentro da casa do Senhor. Né? Nós temos o servo de Deus que é aquele crente aceso. Né? Quem é o crente aceso? É aquele que está sempre colocando lenha na fogueira do seu coração. Não deixa nunca o fogo se apagar. Está sempre, né, iluminando a sua vida. Está sempre crescendo. Está sempre, né, fazendo algo mais. Né? No próprio livro de Coríntios, né, no próprio capítulo 15, de lá, né, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, esses irmãos, essas irmãs, eles estão acesos, eles estão perto do fogo, eles estão buscando sempre a presença, né? Estão sempre ali querendo mais. Então, eles estão sempre acesos e aí, né, fica mais difícil se desviarem.
mais difícil se desviarem, né? Nós temos também na casa do Senhor, nós temos também no reino de Deus, o crente chamado crente vagalume. O crente vagalume. Não sei se você já ouviu falar no crente vagalume. O crente vagalume, você já viu esse bichinho vagalume que você vê durante a noite, né? Você vê principalmente assim no mato, né? Numa noite escura, às vezes numa noite até de luar, você vai ver. Já viu o crente vagalume? Você vê assim os bandos, uma coisa bonita, né? Linda. Só o bichinho que é bonitinho, tá bom? Mas o crente não é não. Então, uma hora ele acende e apaga. Acende e apaga. Apaga e acende. Acende e apaga. Esse é o crente vagalume. O crente vagalume é aquele que uma hora está aceso, outra hora ele está apagado. Uma hora ele está buscando, outra hora ele não está buscando. Uma hora ele está na presença, outra hora ele está fora da presença. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Uma hora ele não falta um culto, outra hora ele falta todos os cultos. Uma hora ele chega cedo e outra hora ele chega atrasado, ou então nem vai. Então, é aquele que não é constante, né? Sede firmes e constante, né? Sede firme. A constância, né, ela traz o quê? Ela tem a paciência, traz a constância, traz a perseverança, né? Nos ajuda a solidificar o quê? A nossa vida em Cristo Jesus, nos firmar, né? Então, esse crente vagalume, né, ele tem uma probabilidade maior de se desviar. Por quê? Porque num determinado momento, né, em que ele está aceso, dificilmente ele vai se afastar da presença do Senhor. Porque ele está ali sentindo a presença do Senhor, ele está glorificando, ele está lá na frente, ele está na bênção, ele tá tudo ótimo, tal, né? Então ele resiste a tudo e a todos. Agora, ele é igual um vagalume. Uma hora ele está aceso, outra hora ele está apagado. Aí na outra hora ele apaga. Aí quando ele apaga, o que acontece? Né? Ele fica fragilizado. Ela fica fragilizada. Então, aquele mesmo convite que era feito para o crente aceso, e o crente aceso disse que não vou. Aquele mesmo convite que é feito para o crente vagalume, quando ele está aceso, ele vai dizer, não vou, não quero, isso não é para mim. Não? Esse mesmo convite é feito para o crente vagalume, mas quando ele está apagado. E aí, muitas das vezes, ele sabe que não pode, ele sabe que não deve, ele sabe que deveria resistir, mas naquele momento ele está apagado. Ele está fora da comunhão, muitas das vezes, né? Ele está fora da bênção. Entende? Então, ele fica mais suscetível, né? Ele fica, como já disse, fragilizado. E acaba o quê? Se desviando, saindo da presença de Deus, né? E nós temos uma outra classe que é, vamos dizer assim, é a mais triste, né? Que é o crente apagado. É o crente apagado, né? É aquele que um dia foi aceso, depois ele se transformou num vagalume e depois apagou de vez. Entendeu? Ele apagou de vez. É um crente que a gente chama de morto espiritual. Ele morreu espiritualmente. Ou seja, acabou o carvão, acabou a madeira, acabou o combustível. Entendeu? Acabou, né? E ele não foi buscar mais. Ele não se preocupou que a fogueira do coração dele estava apagando, entende? Tinha pouco carvão, tinha pouca madeira, tinha pouca coisa para queimar.
Ele foi se... Não, e tal, não, amanhã eu leio, não, amanhã eu oro, não, amanhã eu vou, não, tal, não, vai dar tempo, sei o quê, não, pode deixar. Sabe aquela pessoa que você passa e não, tá tudo bem, Mas você, não, eu não estou indo à igreja, mas tá tudo bem. Não, não, pode ficar tranquilo, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou muito bem com Deus e tal, né? Então, já viu essas pessoas assim, né? Que falam dessa forma? Então é o crente que está no terceiro estágio, né? É o desviado que tá lá, entendeu? Ele passou do aceso para o vagalume. Então aceso é sempre aceso, sempre queimando. O vagalume, uma hora está queimando, outra hora está apagado. E o apagado está sempre apagado. Uma vez estava aceso, uma vez virou vagalume e agora está apagado. E aí então, né? O que pode ser feito? Então, o crente apagado, ele é uma massa de manobra muito fácil, né, de ser trabalhado pelo inimigo das nossas almas, né, para tirá-lo da presença de Deus, tirá-lo do rebanho, tirá-lo da igreja, da casa do Pai. Então ele vai e se afasta. É diferente do desistente. Desistente é uma coisa, desviado é outra. Então, o desistente não é ovelha, entendeu? Ele ouviu, mas não reteve o evangelho. Nunca permitiu que o evangelho fizesse a obra na vida dele. Como nós acabamos de ler aqui. Ele creu em vão. O desviado é diferente. Ele reteve o evangelho. Ele creu e crê, mas, por alguma circunstância, ele se deixou apagar. E aí, então, né, ele fica numa condição, né, muito difícil de resistir, como a própria Bíblia diz, né, às astutas ciladas do inimigo. E acaba, então, abandonando o evangelho, né? Então, esses que abandonaram o evangelho, né, no sentido de desvio, com certeza eles terão uma oportunidade para voltar. Eles terão, entendeu? Deus vai, em algum momento, em alguma hora, né, vai fazer com que eles voltem, entendeu? Pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, pode demorar o tempo que for, eles são ovelhas. Eles não são desistentes, eles estão desviados. Mas eles tiveram um encontro real com Cristo, né? Eles têm, então, eles terão todas as condições, né? Acredito eu que Deus dará uma oportunidade, né? Para que eles possam retornar à casa do Pai. Amém? Então, se você conhece alguém que está nessa situação, né? E você pode orar por ele, você pode fazer com que ele faça parte das suas orações, amém? Porque a Bíblia diz que a oração do justo, de uma justa, pode muito em seus efeitos. Para Deus, então, poder ter misericórdia, né? Dessas pessoas que um dia estiveram na casa do Pai, né? Pregando, louvando, né? Trabalhando para o Senhor, e hoje, por qualquer razão, por qualquer motivo, estão afastados. Entende?
nós não temos que julgá-los, porque não temos o direito de nos achar melhor do que ninguém. Nós temos sim que pedir a Deus misericórdia, né? Para que Deus possa continuar sustentando, preservando a nossa vida, mas nós temos que orar, né? Orar pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, né? Pelos amigos, por todos aqueles que nós conhecemos e que hoje, né, estão afastados, estão desviados da casa do Pai, para que eles possam voltar, né, e eles possam continuar a sua caminhada cristã ao nosso lado. Amém? Então, eu e você temos que tomar todo o cuidado, porque Deus nos chamou para viver uma vida plena, uma vida de servos e servas acesos. Aceso significa andar na luz, né? Sendo iluminados constantemente pelo Senhor. Não deixar nada estar apagado na nossa vida. Amém? Então nós devemos estar orando, nós devemos estar vigiando, nós devemos estar cada vez mais buscando ao Senhor. E não permitindo que a nossa vida fique, né, igual nós comentamos aqui, o chamado crente vagalume, né? O crente vagalume é o primeiro sinal, né, de que as coisas não estão bem. Não estão bem comigo, não estão bem com você, né? Uma hora ele está aceso, outra hora está apagado, entende? Isso é preocupante, né? Mas tudo nós podemos vencer pela oração. Então, oração muita, julgamento nenhum. Não estamos aqui para julgar, né? Não estamos aqui para julgar. Eu estou há 55 anos no Evangelho, entende? Já me afastei do Evangelho, já me afastei. Passei uns 2 anos fora do Evangelho quando era jovem. Passei, entendeu? Passei. Mas começou assim. Eu vivia muito aceso, muito aceso, muito aceso, muito aceso. Entendeu? E aí acabei virando um crente vagalume. Uma hora estava aceso, outra hora estava apagado, acendia de novo, apagava, ficava um tempo aceso, depois ficava um tempo apagado e tal. Quando eu fui ver, apaguei. E quando eu apaguei, saí. Graças a Deus, né, que Deus teve misericórdia da minha vida. Eu tive pessoas que continuaram, irmãos, irmãs, família, né, que continuaram orando por mim, continuaram, né, tal, e eu voltei. E voltei e nunca mais me afastei da presença do Senhor. Amém? Isso vai acontecer também com você que está nos assistindo. Isso vai acontecer com algum membro da sua família. Vai acontecer. Creia, creia. A obra de Deus é perfeita. Amém? A obra de Deus é perfeita. Então a salvação é perfeita. Eu creio que aquele que se desviou, né, ele é um servo de Deus, ela é uma serva do Senhor, realmente a semente caiu na boa terra, entendeu? A gente tem que se preocupar, sim, preocupar com a vida que a pessoa está levando, entendeu? Mas quanto à salvação, não, tá? Porque tudo que Deus faz é perfeito, aleluia? Agora, a gente não pode ficar de braço cruzado, né? A gente tem que orar, amém? Temos que orar por eles, continuar orando, continuar clamando, para Deus tocar, para Deus, né, fazer uma obra na vida daquela pessoa, entendeu? Para que ele e ela possam voltar para a casa do Pai. Amém? Então que Deus os abençoe, né, com a sua santa e gloriosa palavra. Então quero terminar, né,
lendo novamente o versículo que nos inspirou para compartilhar com os irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 e 2. Tá? Diz assim: ora, irmãos, o apóstolo Paulo falando, desejo lembrar-vos o Evangelho. Desejo lembrar-vos a respeito do Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. O qual recebeste, no qual permaneceis. Amém? Pelo qual também sois salvos. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? É através do Evangelho que nós somos salvos. Se o retendes, tem aqui uma condição. Só é salvo quem recebe o Evangelho e o retém. Ou seja, que faz aquilo que o Evangelho assim ordena. Tal como vô-lo anunciei. Se não é que crestes em vão. Ou seja, é aqueles que creram, mas foi em vão, porque na hora que foi semeada a palavra, não caiu em boa terra. Então, esses são os desistentes. Infelizmente. Temos que orar para que eles voltem. Não voltem somente para a casa do Senhor. Eles voltem para a cruz. E aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo. Porque eles vieram do mundo, passaram pela igreja, mas não deixaram de ser do mundo. Entende? Eles eram criaturas de Deus, entraram na igreja, ficaram como criaturas de Deus e saíram e voltaram a ser criaturas de Deus. Entendeu? Nós que estamos na igreja, nós éramos criaturas de Deus no mundo e agora nós somos filhos de Deus como estamos na igreja. Amém? E o desviado? O desviado, ele nasceu como criatura de Deus, entrou na igreja, passou a ser filho de Deus e agora ele se desviou. Ele desviado, ele continua sendo filho de Deus, filha de Deus, só que vivendo como criatura, não como filho. Mas é filho, mas está vivendo como criatura. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Amém? Se você tem alguém, né? Estou vendo aqui que alguém está comentando aqui, né? Que tem pessoas da sua família, né? Que estão desviadas. Se você sabe de alguém da sua família, alguém da sua casa, algum amigo, amiga, né? Então, irmão, irmã, levante assim a sua mão na direção da minha. Vamos orar por eles, colocá-los na presença do Senhor. Amém? E é muito importante que você também chegue e diga: olha, eu estou orando por você, para que você possa voltar, porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus e vivendo como filho do Pai. Deus eterno, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, que estão vivendo, morando, ó Senhor, desfrutando da casa do Pai. Queremos, Senhor, que tu estenda a tua mão de graça, poder e misericórdia sobre aqueles que desistiram, aqueles, Senhor, que, ó Deus, creram em vão, que eles possam um dia ter uma nova oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e verdadeiramente entregar os seus corações a Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aleluia, e aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. Lembramos também, Senhor, ó Deus, das tuas ovelhas, ó Senhor, que saíram do aprisco, que saíram do curral das ovelhas, e agora, Senhor, são teus filhos, são tuas filhas, que estão vivendo como criaturas no mundo, ó Senhor, longe da tua presença, sem desfrutar da tua graça. Ah, Senhor, eles estão ali no mundo, Senhor, quando poderiam estar, Senhor, na paz, na alegria, no gozo,
do teu santo e glorioso Espírito. Eles são teus filhos, são tuas filhas. Estende as tuas mãos, Senhor, para tocar em seus corações e trazê-los novamente. Traga-os novamente para a casa do Senhor, para a tua presença santa. Ó Senhor, o fogo que se apagou em seus corações, que seja aceso novamente em nome de Jesus. Que as nossas orações possam atingi-lo, possam queimar os seus corações e eles sentam sede, eles tenham fome de Deus, eles tenham saudades de estar na tua santa e gloriosa presença. Ah, Senhor, cada um deles nós entregamos em tuas mãos. Ó Senhor, que tu possa continuar na vida deles fazendo a tua boa obra. Pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Então, que Deus nos abençoe. Obrigado, por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com os irmãos. Terça-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente. Amém? Vamos fazer live durante um tempo, somente às terças-feiras. Aleluia? Então nós vamos estar amanhã na casa do Pai, na igreja, fazendo a nossa reunião, ungindo com óleo, orando pelos enfermos, pelos problemas. E domingo, mais uma vez, repetindo, é a ceia do Senhor. Estaremos ali 9 horas da manhã. A escola bíblica dominical vai terminar às 9h50. Vai ter 10 minutinhos menos de escola bíblica, porque às 9h50 nós vamos começar a realizar a ceia do Senhor. Amém? Para terminar rápido, bem rápido, para que os irmãos e as irmãs não tenham nenhuma dificuldade para comemorar o chamado Dia dos Pais nesse próximo domingo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluia? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Divulgue a Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio. Amém? Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no Instagram. Daqui a pouquinho esse vídeo também estará no YouTube, no canal da igreja. Vai lá, se inscreva, dê o seu like. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.